técnicas invasivas, cortes, verdadeiras mutilações, de certa forma, não existirão mais, Frank? Acho que sim. Deve lembrar de um livro que foi um clássico, há alguns anos atrás, que chamava O Século dos Cirurgiões. É um livro que eu recomendo para todos que tenham interesse em medicina, mesmo os leigos, porque ele conta a história do surgimento da anestesia e das primeiras cirurgias e toda a evolução. O século XX foi marcado pela cirurgia. A cirurgia e pelo antibiótico, eu diria assim. Porque nós começamos até então, se uma mulher tivesse um cisto de ovário, morria. Não tinha como tirar um tumor, não tinha como tirar uma lesão. Então, não tínhamos como superar a barreira da dor e depois a barreira da infecção. Então, a anestesia e o antibiótico mudaram o século e transformaram o século XX no século dos cirurgiões. Eu acho que nós já vivemos um pouco do fim, do ocaso da cirurgia. Eu me vejo como um ser em extinção e imagino que daqui a 100 ou 200 anos as pessoas vão olhar para aquilo que nós fazíamos e vão pensar, os caras tinham que abrir, tinham que cortar, tinham que sangrar, como eram primitivos, né? E a gente já está vendo isso. A neurocirurgia sofreu muito a interferência benigna, vamos dizer assim, e bem-vinda do cateterismo, que começou pelo coração e veio para o cérebro. Então, hoje, uma série de lesões são tratadas assim. E eu imagino que vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais cortar, né? E vamos nos tornar outras coisas, vamos nos tornar outro tipo de profissionais. Então, não sei qual é o horizonte disso, mas não tenho dúvida que isso vai acontecer. Regis. Eu concordo com o Frank, cada vez menos se opera e é uma tendência, né? Cada vez os exames são mais sofisticados. Esses dias eu comecei a ler um livro, Electronic Nose, sobre o diagnóstico de patologias através da análise do gás expirado. Então, daqui a pouco tu tens um infarto, pela expiração do gás, pela análise do gás, tu vai chegar no diagnóstico. Então, cada vez a coisa está mais, ainda bem, né? Menos invasiva e mais eficiente. Interessante. Jamil. Na minha área, a parte da cirurgia por vídeo, acho que foi muito importante. Eu presenciei atletas, digamos, na década de 80, quem não se lembra da Copa de 86, que o Zico não jogou, ele esteve presente, porque ele tinha lesão no joelho e não foi tratada, digamos, hoje ele seria tratado diferente e a carreira dele iria perdurar muito mais do que perdurou. Então, a ortopedia avançou muito, sim, em termos de cirurgia sem corte, com mínimo corte. Enfim. E a nanotecnologia vai ser presente também. Vai ser presente, sem dúvida. Eu fiquei vendo, inclusive eu vi um especialista, um japonês tempos atrás, agora é bem recente, falando sobre mudanças no futuro, e ele trabalha com equipamentos para se colocar no corpo, como é o caso daquele que vai abrir a copa, me parece, um exoesqueleto e tal. E ele diz que no futuro nós poderemos nos adaptar a robôs, né? Nós, na verdade, sofreremos uma simbiose com máquinas extremamente... A primeira tendência, segundo ele, é que os robôs se desenvolvam cada vez mais e depois se autodesenvolvam, chegando a questões de subjetividade, o que é bem complexo. E, num futuro posterior, nós teríamos a habilidade de nos conectarmos a eles, ou seja, colocarmos órgãos vitais deles em nós e termos grande parte do nosso corpo robotizado, de certa forma, aumentando cada vez mais a nossa vida. Coisas do futuro que dá para se pensar em ficção científica. Mas neste tempo pós-moderno que a gente vive, de tantas críticas, a gente enfrenta agora uma política governamental que mexeu com a sociedade de medicina, mexeu com a população e escancarou algumas coisas que não estavam sendo ditas, ou pelo menos não ocupavam a imprensa, fora aquelas questões de hospitais superlotados nas grandes cidades, de péssimos atendimentos, no sentido da falta de profissionais, falta de equipamentos, lugares inclusive que não tinham nem condições de fazer, faltavam equipamentos para fazer um simples corte, um simples curativo. Como é que vocês estão vendo agora
esta polêmica sobre médicos estrangeiros. A primeira pergunta: falta realmente mão de obra no Brasil, mão de obra especializada, mão de obra médica? Bem, eu acho que o governo acertou no diagnóstico e errou no tratamento, o que vai ser desastroso para o paciente. Sempre que o médico acerta o diagnóstico e erra o tratamento, o resultado é catastrófico, né? Então, nós já vínhamos percebendo, inclusive na raiz, na origem do curso de medicina, está esse sentimento que nós tínhamos assim de falta de mão de obra, de ter que gerar essa mão de obra. Então, havia a falta de mão de obra. Só que, há 10 anos atrás, um deputado do PT, o Arlindo Chinaglia, ele propôs um projeto de lei congelando durante 10 anos a formação de novas faculdades de medicina. Então veja que essa questão de estar faltando médicos, mesmo dentro do partido que está no poder, que é o PT, ela não estava bem clara. Bem, também é claro no Brasil que há um subfinanciamento, ou seja, nós trazendo médicos, independente de onde eles venham, nós não vamos estar resolvendo a questão do subfinanciamento e não vamos estar resolvendo também a questão de estarmos sem condições de hospitais, sem condições materiais. Veja que a polêmica não é que os médicos sejam contra os médicos estrangeiros ou contra os cubanos em especial. O que os médicos não aceitam e não toleram é que não haja uma revalidação do diploma desse profissional. Essa é a raiz da polêmica. Eu posso trabalhar como médico em qualquer lugar do mundo, desde que eu vá lá e revalide o meu diploma, porque, vamos dizer assim, eu tenho, dependendo da minha atuação, eu posso matar gente. Então, é do interesse da sociedade que o meu conhecimento e as minhas habilidades sejam avaliadas. No Brasil, eu fui avaliado. E fui certificado pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia como médico, como especialista e como alguém que tem habilidades reconhecidas por essas duas entidades. E, inclusive, elas podem me tirar isso. Assim como elas me deram esse reconhecimento, elas podem me tirar. Bem, o que está acontecendo é uma importação maciça de médicos cubanos. Veja que no começo tinha uma história, não vamos trazer cubano, vamos trazer espanhóis, portugueses, não. E aí por trás, certamente há alguma coisa oculta. Essa coisa oculta estamos enviando dinheiro para Cuba, para que Cuba pague as empreiteiras brasileiras que fizeram aeroportos e portos e obras em Cuba? Essa é a verdade? Estamos ajudando o regime de Fidel a sobreviver? Estamos sendo solidários? Não sei, mas há alguma coisa oculta nessa história. E a grande polêmica, então, faltam médicos. Poderiam vir médicos de fora? Claro que poderiam, mas teriam que ser revalidados. A briga dos médicos é essa. Nós gostaríamos que esses colegas de fora fossem revalidados. Nós temos experiência de trabalhar com colegas estrangeiros. Tu mesmo viste aqui na clínica circulando vários. Se nós formos lá no Bruno Boni, vamos encontrar 2, 3 profissionais estrangeiros que nasceram fora do Brasil, alguns estudaram fora do Brasil e estão lá trabalhando sem problema nenhum, sem preconceito nenhum, mas revalidaram seus diplomas. Então, a questão não é aceitar ou não o estrangeiro. A grande questão é revalidar, ou seja, fazer com que a sociedade diga, olha, esse sujeito está apto a atuar, ele tem conhecimento médico suficiente para atuar. Regis, tu que convives também com muitos médicos estrangeiros, tem muitos amigos estrangeiros, né? Tem uns que estão, inclusive, no teu Face, que eu os conheço e são bem famosos, como em Portugal e tal. Como é que viste toda esta polêmica sobre médicos estrangeiros no Brasil? Tua fala inicial. Minha opinião é que é uma tentativa de mudar o foco, essa vinda de médicos para tentar abafar alguma coisa que a gente sabe que é o grande desastre que é a saúde do SUS. Eu trabalho no SUS, a gente vê. Não adianta o médico estar lá se falta tudo, se falta o básico. Então é um programa que, como o Frank falou, alguma coisa oculta por trás, algum outro interesse, porque melhorar a saúde da população provavelmente não vai acontecer isso. E todo país sério ele tem uma revalidação. O médico, para
tocar no paciente, ele precisa ser avaliado. Então, o Brasil mostra que o governo não tem essa seriedade. Eu vejo vocês falar na questão da revitalização e aí vai me aparecendo algumas coisas aqui. Por exemplo, nós sabemos que Cuba é referência em algumas questões, né? Vacinas, tem um bom processo de pesquisa, inclusive nos ajudou com vacinas, principalmente doenças tropicais e tal. Dizem que na medicina esportiva, eu não sei qual é a realidade lá, porque eu nunca estive, também não sou especialista da área, mas lhes parece que os médicos cubanos são habilitados e estariam aptos a fazer a prova da revitalização ou talvez fossem reprovados? Porque a gente viu muita coisa, né, Frank? Muita coisa nas redes sociais, muita bobagem dita, muita gente cheia de ideologia falando bobagens. E eu, não querendo falar bobagens, disse o mínimo possível, porque também não sou da área e não queria cometer erros que outros estavam cometendo. Mas o que vocês estão vendo desse modo? E aí eu já aproveito aqui, Jamil, como viu esta questão e o que tu achas dessa habilidade dos médicos cubanos em especial, apesar de ter vindo outros médicos, mas maciçamente são cubanos? Na verdade é um assunto muito complexo, a gente levaria horas e horas conversando sobre isso. A questão é o seguinte, o que o Frank falou, o maior pecado do governo é não ter feito, digamos, antes, eu acho que deveria ter sido feito antes uma discussão com os médicos brasileiros antes de trazer os médicos cubanos. Vem cá, vocês querem ocupar as regiões mais longínquas? Passa isso para o Conselho Federal de Medicina e vamos discutir isso daqui a meio ano. Não precisa ser daqui a um ano. Existe, sim, emergência em tratar crianças com diarreia que estão lá em casebres. Não precisa de tecnologia. Nós não precisamos de tecnologia para atender uma criança com diarreia. Não precisamos de tecnologia para tratar um velho com hipertensão. Eu penso assim. Agora, onde é que foi o maior pecado? Não discutir com os médicos a questão de preenchimento dessas vagas. Os médicos brasileiros. E aí foi o maior pecado. Agora, existe a necessidade? Existe. O cara tem que ser super especialista em neuro, em ortopedia? Não. Ele tem que entender de medicina preventiva. Os cubanos entendem disso? Entendem. Eles são referência. A Organização Mundial da Saúde reconhece isso. Entendeu? Agora, o maior pecado do governo foi não abrir uma discussão antes com o Conselho Federal de Medicina, com os médicos brasileiros. Aí que foi o maior pecado. Mas tu achas que os médicos brasileiros já não poderiam estar nesses lugares, já não estão lá? Obviamente, talvez pagando o que o governo está pagando, eu nem sei o que está ganhando um cubano, porque isso vai para aquele Conselho de Saúde Latino-Americana. Eles têm um empresário muito poderoso chamado Fidel Castro, né? Que recebe parte do salário deles, mas o salário é R$10 mil. R$10 mil, mas isso vai para Cuba e Cuba paga-os, né? Ou vai para aquela... Vai via OPAS, e OPAS vai para Cuba. Tem uma triangulação estranha e o contrato assinado entre a OPAS e Cuba ninguém conhece. Ah, tá. E aí a Cuba paga esses médicos. Bom, mas este salário poderia ser pago, então, este projeto poderia ser apresentado primeiro para médicos brasileiros que, de repente, estão procurando um lugar para trabalhar. Há uma discussão muito grande, há anos já, dentro do Conselho Federal de Medicina, sobre a questão de transformar a medicina em profissão de Estado. Assim como tem promotores e juízes fazer concursos e carreiras. Tu falaste isso no primeiro bloco. Né? E o sujeito, então, assim, olha, no início da tua carreira, tu vai para o interior do Pará. Depois de um tempo lá, tu progride, pode ir para uma cidade maior, assim como acontece no direito. Isso ajudaria a fixar a medicina nesses locais. Só abrindo um parênteses, eu toquei aqui na questão da minha irmã, que é socióloga, que está no Pará. Há lugares lá, Frank, em que tu tens um profissional, por exemplo, às vezes um especialista, para um raio de 400, 500 quilômetros. Acredito.